Olá, você está no canal da Psicografia da Média Nancy Souza. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por mais esse momento de prece, de elevação espiritual nas nossas sementes do Evangelho. Então vamos fazer uma prece inicial aqui. O amor é gracioso. Muito obrigado, Senhor, porque tenho valor imenso aos teus olhos, simplesmente porque existo. Mantenha essa verdade bem viva em minha memória quando eu me deparar com pressões da sociedade, cobranças religiosas ou sentimento de baixa autoestima. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, muita gente às vezes ali abre ao acaso às vezes abre até naquela lição, capítulo 12, capítulo 11, 12, são os capítulos assim bem picantes que fala dos inimigos, do perdão, né? Então quando Jesus nos convida a perdoar os nossos inimigos, aliás, amar e perdoar os nossos inimigos, a gente fica assim, meu Deus, como assim? Como que eu vou fazer isso? Então a gente vai começar aqui lendo um pouquinho o prefácio dessa obra, ditado pelo Espírito de Verdade, onde ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los, em sua maior parte, atendendo ao seu próprio pedido. Além disso, não seria conveniente fazer exceções, pois os nomes dos médiuns não acrescentariam nenhum valor à obra dos espíritos. Se os espíritos que a revelaram exclusivamente houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os seus ensinamentos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas tal não ocorre quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. O espiritismo não tem nacionalidade, independente dos cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois todos podem receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Então, o que ele quis dizer aqui? É fundamental você analisar cada parte dessa do prefácio do Evangelho. Quando ele diz aqui, quanto aos médios, evitamos nomeá-los. Por quê? Tem pessoas que quando escrevem uma psicografia e o espírito assina embaixo a psicografia, né, com um espírito amigo, um amigo espiritual, um guia espiritual, um espírito protetor, um espírito que lhe acompanha, né? Aí ele já fica com raiva, né? Nossa Senhora, mas por que ele não me deu o nome dele? E aqui, o que ele fez? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele não quis privilegiar ninguém. Até mesmo as próprias pessoas que vieram, né? As próprias pessoas que vieram servir de ajuda, né? Os participantes, né? As pessoas, os espíritos escolhidos para participar dessa obra, disseram, eu não quero ser conhecido, coloca lá um espírito amigo. É claro que tem algumas mensagens que são, né, claro, como Santo Agostinho, como Paulo de Tarso, e tantos outros que tem lá, né? Mas a maioria tem lá um espírito amigo. Mas por quê? Às vezes pode até ter, né, na sua mente, no seu pensamento, aquele momento, né, onde de repente você escreveu uma mensagem e daí o espírito colocou lá, Dr. Bezerra de Menezes,
E quando você for olhar o conteúdo da mensagem, não tem nada a ver, né? É uma mensagem, digamos assim, chula, né? Uma mensagem que não tem fundamento, que não tem conteúdo, né? E alguém, a primeira coisa que ele vai falar para você, olha, isso aqui não é Dr. Bezerra de Menezes. E aí você vai ficar decepcionado, né? Vai interferir na sua evolução. Por quê? Por causa dos melindres, do orgulho, da vaidade. Como assim eu não posso receber uma mensagem do Dr. Bezerra? Pode sim e deve, né? Você é um instrumento capacitado, até mesmo aqueles que não são capacitados, a própria espiritualidade utiliza para mostrar para as pessoas que é possível, porque a mediunidade, ela é inerente, né? Então, todos nós somos médiuns. É claro que alguns, né, não são portadores de mediunidade ostensiva e outros, é claro, são diversos tipos de mediunidade que você pode sentir. Então, a sensibilidade, ela existe em todas as pessoas, porém, de forma diferente. Então, se você estuda o Evangelho, se você estuda o Espiritismo, você vai entender e compreender tudo isso que eu estou falando. E quando ele diz aqui, se os espíritos que a revelaram exclusivamente houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Por quê? Simplesmente eu nasci, né? Eu sou a responsável para trazer as mensagens do Jerônimo Mendonça. Não, eu fui a pessoa escolhida, não existe mais outro médium, o espírito é da minha propriedade. Não existe isso, gente. Você é um instrumento e no momento que você se capacita, no momento que você se prepara, no momento que você se esforça para ler, reler, estudar, você vai atraindo para a sua mente benfeitores, né, para ajudar no trabalho que você veio para fazer. Às vezes esse espírito amigo, ele fica ali, olha, como eu, por mais de 10 anos eu recebi cartas e mensagens de Jerônimo. E ele nunca me falou que era Jerônimo Mendonça, ele sempre colocava lá, um espírito amigo. E quando chegou o momento adequado, que eu já estava preparada, ele chegou e se identificou, né? Eu me chamo Jerônimo Mendonça Ribeiro, procure a minha história. Gente, aquilo para mim foi um choque, foi um susto, mas ao mesmo tempo, ele tratou de colocar uma pessoa que conheceu ele aqui na Terra, ainda na sua última encarnação, para me falar sobre ele, para me encorajar, para me motivar, né? E foi o seu Ismar, que foi meu último dirigente, né? E ele me acompanhou e mostrou para mim, minha irmã, acredite, né? É o meu querido amigo. E naquele momento ele escreve uma carta para ele, contando coisas que só ele sabia, né? Quando ele vinha para o lar dos velhinhos, que ele ficava a noite inteira conversando, contando piadas, sorrindo, cantando, né? Conversando com os amigos. Ele conta isso na carta, ele diz, você não sabia disso, entendeu? Então, gente, é isso que o próprio prefácio do Evangelho vem esclarecer para nós. E ele continua aqui, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por que isso? Porque por toda parte, muitas pessoas escreveram a mesma coisa. E o que Kardec fez? Ele analisava todas aquelas mensagens e que eram todas fundamentadas naquele quesito que ele estava separando. Então, quando você observar alguns médiuns, também eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento quando ele fala aqui, o que acontece? Ele chama a atenção para médiuns que passa pela transfiguração. E o que significa transfiguração? No momento que você está dando passividade para o espírito, aquele espírito, ele traz a fisionomia dele, para que não tenha dúvida. Certa feita, eu estive na residência de uma amiga, né, que eu fui fazer uma visita, fui até levar uma carta, né, até do mentor dela, uma pessoa amiga, uma pessoa maravilhosa, e lá chegando, a gente conversando sobre mediunidade, sobre esses impulsos, sobre esses problemas que até na época eu estava passando. Gente, incrível! Ela começou a sentir aquela sensação da passividade. Ela falou, Nancy, tem um espírito aqui querendo falar para você alguma coisa. Eu falei, não, deixa fluir, pode deixar fluir, eu tô aqui, eu te ajudo. Menina, gente, o rosto dela era Jerônimo Mendonça direitinho. Ele chegava naquela serenidade. Ela transmitia aquela voz serena, aquela voz inconfundível daquele irmão, coisa que ela não sabia, e o rosto dela era o rosto do Jerônimo Mendonça. Então, se você passar por essa experiência, não duvide do seu trabalho, busque,
a evolução espiritual. E a evolução ela só acontece quando você se permite estudando, aprimorando os seus conhecimentos. Essa tecla que eu sempre bato aqui para vocês. E aqui ele diz: a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diferentes lugares. Veja bem, manifestações espontâneas. Quando você é médium, ostensivo, a manifestação ela acontece espontaneamente, sem precisar de espetáculo, né? Sem precisar de nenhum gesto, né? De nenhum barulho, nada. Acontece de forma natural. Como eu estou falando com você aqui. Nesse momento, eu não sei se vocês viram, tinha uma luz aqui em cima da minha cabeça, ela permeava aquela luz assim, bem onde eu estava, né? Porque aqui tem uma equipe espiritual me acompanhando. E é claro que essa equipe espiritual está aqui para proteger o nosso trabalho, para que mais tarde você venha assistir essas sementes do Evangelho com muito amor e despertar em seu coração e dizer: nossa, bem que a Nancy me falou, é aquilo mesmo que ela estava falando, porque são tantos irmãos por toda parte. Imagina, se somente um espírita fosse escolhido no mundo para transmitir a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Não existe, gente. Tantas pessoas transmitem mensagem do Dr. Bezerra, né? Não se preocupe, você pode ser o escolhido também. E aqui ele continua, ó. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual em suas relações com o mundo material. Então, tudo isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde você encontra uma infinidade de explicações para esclarecer as suas dúvidas. Então, é isso, meus irmãos, que eu tinha para vocês hoje nesse vídeo. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Me diz aí, me escreva, me mande uma mensagem falando se você gostou do vídeo, se você está gostando das sementes do Evangelho, aonde eu vou dizer aqui um pouquinho, né? Eu vou trazer aqui uma mensagem bem interessante do Santo Agostinho, quando ele diz: a medida do amor é amar sem medida. Então, ame sem medida. Ame o seu semelhante, abrace aqueles que estão do seu lado e diz que eles são importantes para você, porque amanhã a gente não sabe se eles estarão aqui conosco, né? Partilhando daquela mesa farta, no almoço, no jantar, no café da manhã, mas simplesmente agradecendo a Deus por tudo nesta vida. E se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Muito obrigado por nos seguir, obrigada por nos encontrar e obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus.